recentemente uma nova regra. Todas as crianças americanas devem estudar a Constituição, mas não a nossa, e sim a do Brasil, porque a Constituição deles está funcionando muito melhor do que a nossa. A América participou de um experimento científico muito claro com o Brasil, onde enfrentamos a mesma situação. E quando se trata de democracia, nós somos os únicos que foram depilados. Brasil, vocês sabem. Eis o que aconteceu. Em 2020, Trump perdeu as eleições e embarcou numa campanha de mentiras contra a votação, para convencer seus apoiadores de que a eleição foi fraudada, o que resultou no cerco da capital de Washington em 6 de janeiro. 2 anos depois, no dia 8 de janeiro de 2023, Jair Bolsonaro, um populista brasileiro conhecido como Trump dos Trópicos, remete exatamente o manual do Trump depois de perder as eleições. Milhares de seus apoiadores atacam a capital brasileira. Os ambos ataques falharam, mas é aqui que vemos uma diferença entre uma democracia e uma que está pendurada por um fio, que é a democracia dos Estados Unidos, onde não se puniu quase ninguém, ao contrário do Brasil. Depois do 8 de janeiro, praticamente todo o Brasil se virou contra os conspiradores e fez do Bolsonaro um pária. No Brasil, Bolsonaro foi banido de concorrer novamente e o Brasil se uniu em torno de um novo líder, que andou de braços dados com líderes parlamentares da esquerda e da direita. No Brasil, as eleições são supervisionadas por um tribunal eleitoral especial, com juízes que cumprem 2 mandatos, mas aqui na América não temos isso. A América leva 2 meses para contar os votos, tempo suficiente para os perdedores tramar e bagunçar. Já no Brasil, o voto popular sempre vence. Todos vão às urnas no mesmo dia e o resultado das urnas sai no mesmo dia. Então, logo em seguida, todos vão para as ruas em comemoração e mostram seus peitos. Desculpe, mas fizemos o experimento e perdemos. No Brasil, contestar falsamente às urnas tem um limite. Mas infelizmente aqui não. Há 172 negacionistas no Congresso nesse momento. Mas os republicanos expulsaram apenas um cara. E ironicamente ele era do Brasil. Você acabou de ver aí, realmente, com a eleição do Trump, os Estados Unidos perdeu esse experimento. Porque se lá tivesse uma Constituição como a brasileira e tivesse um TSE e tivesse um Xandão, certamente o Trump não seria candidato e não teria sido eleito novamente aí, né, para mais 4 anos. Enfim, no Brasil nós temos leis. No Brasil, uma pessoa que tenta golpe ou que tenta desacreditar o sistema eleitoral fica inelegível e não pode concorrer às eleições. Nos Estados Unidos aconteceu o que aconteceu, tentaram um golpe, né, com a invasão do Capitólio. O Trump incentivou aquele golpe e hoje está aí, foi eleito. É isso que acontece quando não se, né, pune golpistas. Quando você não coloca golpista na cadeia, o que acontece é o que aconteceu nos Estados Unidos. Eles voltam, né, para o governo e de lá tentam destruir novamente a democracia. Enfim, pessoal, o Trump ganhou e agora é esperar o que vai acontecer, mas nós já sabemos que ele, né, tem aquela sanha golpista. Ele só está calmo porque ele ganhou. Se tivesse perdido, ele estaria aí acusando fraude e provocando, né, um caos nos Estados Unidos. Então, pessoal, vamos aguardar o que vai acontecer. Simples. Lula manda recado para toda a extrema-direita mundial. Ele falou na CNN americana em alto e bom tom, para que chegue principalmente aos ouvidos do laranja podre. Chegar na hora, os partidos entenderem que não tem outro candidato para enfrentar uma pessoa, sabe, de extrema direita, que seja negacionista, que não acredite na medicina, que não acredite na ciência, obviamente que eu estarei pronto para enfrentar. Para desespero de Bolsonaro e de todas as pessoas de índole duvidosa,
Lula afirma que pode ser sim o candidato do povo em 2026. E como todos sabem, ele é imbatível, não existe ser humano no mundo capaz de ganhar uma eleição contra Lula. A vitória dele em 2026 pode ser ainda mais expressiva se os adversários forem sujeitos como Tarcísio de Freitas, Pablo Marçal ou Ronaldo Caiado. Aí, a vitória provavelmente será no primeiro turno. Gente, eleitor de Fortaleza, ó, o Mini Bozo, lembra que perdeu a eleição? Vai pagar uma multa de 1,2 milhão ao Tribunal Superior Eleitoral. Sabe por quê? Por mentir. Por espalhar durante a eleição que o Evandro Leitão era envolvido com prostituição, com PCC, que é envolvido com negócio de aborto, que era longe de Deus, essas coisas que eles adoram usar, né? Agora, eles têm uma intimidade muito grande, né? Porque eles, PCC é a boca deles, né? Todo mundo é envolvido com PCC, menos eles. Todo mundo faz aborto, menos eles, né? Então, assim, gente, primeiro foi a vice que mentiu sobre o aborto e agora o candidato a prefeito, tá vendo? Fortaleza, pelo menos, é mais inteligente, porque já descobriu que o modus operandi da extrema-direita é mexer com a moral do povo, né? Usar Deus, né? Pra se candidatar. Aí, vai pagar a multa agora também. A galera devia ser era presa, né? Só a multa não é presa. Então quer dizer que em 2020, quando Trump perdeu as eleições nos Estados Unidos, teve fraude. E esse ano, como ele ganhou, não teve fraude. Vocês viram algum apoiador de Trump falar em fraude nas eleições dos Estados Unidos? Vocês viram aí algum bolsonarista falar sobre isso? Tá vendo como é que funciona? Assim como é nos Estados Unidos, é aqui no Brasil. Quando a extrema-direita ganha, é perfeito, é maravilhoso. Quando eles perdem, é porque houve fraude. As eleições nos Estados Unidos em 2020 foi em urnas eletrônicas? Porque esse ano eu sei que não foi. E o que foi que mudou? O sistema eleitoral dos Estados Unidos mudou do 2020 para agora, 2024, porque ninguém fala nisso, ninguém fala em fraude nas eleições dos Estados Unidos. Estão aí todos comemorando e esqueceram até que as eleições de 2020 foi fraudada. Olha só, hein? Quanta hipocrisia, né? Mas não se preocupe não. Nas próximas eleições, se Donald Trump for candidato à reeleição e perder, vai acontecer tudo de novo. As mesmas histórias que aconteceram em 2020. Você duvida disso? Deixa aí tua opinião nos comentários. O Lula decretou GLO no Rio de Janeiro. Vocês viram, gente? Você sabe o que é isso? O exército vai ter poder de polícia no Rio de Janeiro. Sério. Gente do céu. Tem gente fazendo um estardalhaço com esse negócio. Só esqueceram que isso é a coisa mais normal do mundo, né, gente? Bom, vai ter o G20, aí o Lula decretou GLO, como teve na Eco 92, na Copa do Mundo, na polícia, na greve da Polícia Militar no Espírito Santo. Gente, é a coisa mais normal do mundo. Mas é claro que tem gente querendo fazer o estardalhaço. Já estão querendo inventar um monte de fake news. Ai, meu Deus, Lula ditador, lili. Ai, que preguiça, gente. Não caiam nessa, tá? GLO vive sendo decretada sempre que vai ter algum evento que vão vir vários líderes mundiais. Vocês viram, né, que a Polícia Federal descobriu que o ataque do dia 8 de janeiro não foi só entrar lá e destruir o Senado, não. Eles queriam sequestrar o presidente Lula e o Alexandre de Moraes, tá? Estava organizado, ou seja, uma organização criminosa. Mandante, idealizador e os que fizeram. Ou seja, não teve nada de a tiazinha do WhatsApp foi porque estava com raiva, não, gente. Todos ali faziam parte de uma organização criminosa que queria sequestrar Lula
e o Alexandre de Moraes. Então não tem nada de peninha porque estava na cadeia. Ai, tadinho, na cadeia não. Todos sabiam do que queriam. Destruir a Praça dos Três Poderes, sequestrar Lula e Alexandre de Moraes. Isso tudo a Polícia Federal soltou agora porque descobriu no celular do Mauro Cid, que era o assessor, o pau-mandado do Bolsonaro, né? Então, assim, gente, o 8 de janeiro não foi uma invasão com raiva, os ânimos alterados, não. Foi organizado e arquitetado. Ou seja, uma facção criminosa da extrema-direita que queria sequestrar Lula e Alexandre de Moraes. Ou seja, cadeia é pouco, né, gente? Tá mais do que na hora de mandar um dos mandantes, um dos cabeças do crime, que é o Bolsonaro, né, pra cadeia. Na cara do imperialismo americano, o governo Lula vai fazer acordo com a China para lançar satélites competindo com a Starlink do Elon Musk. Pois é, depois da eleição do Trump já começaram as articulações por parte do governo do presidente Lula para neutralizar o poder e a capacidade de intervenção da extrema-direita americana aqui no Brasil. Pois é, o governo do presidente Lula está em tratativas avançadas com a empresa chinesa Space Sales para lançar satélites a partir da base de Alcântara, que vão atender a clientela brasileira, quebrando, destruindo o virtual monopólio que existe hoje da comunicação de internet via satélite por parte da Starlink. Para quem não sabe, várias empresas importantes como a Petrobras e também os militares dependem dos satélites da Starlink. E com a ascensão do Trump, que já falou que vai sim atacar a esquerda latino-americana, além de querer punir os países que trabalham pela desdolarização, que é o caso do Brasil, o presidente Lula tomou essa decisão acertadíssima. Inclusive, no mês passado, o ministro Juscelino Filho tinha tido uma conversa lá com o presidente dessa empresa, então as tratativas estão bem avançadas. Agora, depois da eleição do Trump, o Lula deu sinal verde e isso aí vai começar a andar. É importantíssimo da divulgação sobre essas iniciativas do governo do presidente Lula. Compartilha esse vídeo e me segue para mais conteúdos sobre a soberania nacional e em defesa do povo brasileiro. Valeu!